A didática das provações. Hoje continuaremos analisando a justificativa número 29 para que ocorram as provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos manter nos trilhos. Aquelas nações pagãs utilizadas por Deus para provar Israel afligiam ao povo de Deus conforme sua rebelião avançava, e deixavam de afligir conforme Israel recuava de suas apostasias. Os juízes e profetas foram instituídos por Deus justamente para fazer os alertas. No capítulo 3, versos 1 a 4 do livro dos Juízes, fica explícita essa intenção divina. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel. Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Os capítulos 2 e 3 de Juízes revelam alguns eventos de queda e retorno de Israel a Deus através de provações. Após tantos séculos insistindo com o rebelde povo, Deus anunciou, por meio do profeta Daniel, que seria dado um tempo ao povo de Israel para que se decidisse pela estrita obediência e fidelidade ao Senhor, sendo com isto mantido como povo exclusivo e eleito para o sacerdócio real, ou pelo definitivo afastamento dos planos divinos, sendo-lhes pronunciado o cancelamento do acordo há tanto tempo firmado. Disse o Senhor ao profeta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Daniel 9, 24. Ora, 70 semanas correspondem a 490 dias, os quais, em linguagem profética, significam 490 anos. Ver Ezequiel 4:6. Em sua imensa misericórdia e paciência, Deus deu ainda a seu povo quase meio milênio de tempo para corrigir seu rebelde comportamento. Muitos profetas haviam sido enviados para alertar ao povo. Muitas provações sobrevieram a Israel, e este não se humilhava perante o Senhor e não se arrependia dos seus pecados, mantendo suas constantes rebeliões. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, e entre ele e a vinda de João Batista e Jesus passaram-se 400 anos de silêncio profético da parte de Deus. O rebelde povo devia aprender por meio de duras provas que os caminhos do Senhor são os caminhos da verdade e da justiça. Foram muitas as ocorrências de dificuldades que Deus permitiu com a finalidade de fazer voltar seu povo. Depois do profeta Daniel, o povo de Israel continuou na mesma condição de constantes desvios dos trilhos e retornos a Deus. Mas o tempo determinado pelo Senhor estava para acabar. João Batista foi o último profeta enviado por Deus para trazer seus alertas ao povo de Israel, e seu ministério aconteceu justamente em uma fase de muita provação para aquele povo. O Império Romano ainda os dominava. A mensagem de João era simples e direta: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus, referindo-se ao iminente nascimento do Messias. Infelizmente, Jesus foi rejeitado como Messias e o povo não se converteu dos seus maus caminhos, preferindo permanecer no seu orgulho e nas formalidades e nos ritualismos por eles mesmos criados. Jesus foi rejeitado assim como o foram os diversos profetas que o antecederam, confirmando a irredutível rebelião daquele que deveria ser o povo a iluminar o mundo. No ano 34 depois de Cristo, quando do apedrejamento de Estevão, na presença e sob o comando de Saulo, que viria a ser o apóstolo Paulo, o povo de Israel assume definitivamente que não quer voltar aos trilhos pela obediência à vontade de Deus e perde sua identidade de povo exclusivo e de sacerdócio real do Senhor.
Com isto, o Evangelho começa a ser proclamado aos assim denominados gentios, não judeus, principalmente pelo ministério do apóstolo Paulo, confirmando o cumprimento da profecia de Daniel. A partir de então, todos aqueles que manifestarem fé e aceitação da vontade de Deus e de seu plano de redenção são proclamados descendentes de Abraão e, portanto, súditos do reino, de sacerdotes reais e membros da nação santa, do povo eleito. As provações foram como insistências apelativas de Deus para fazer com que Israel se mantivesse fiel ao concerto feito com Abraão, um concerto de fé e obediência, mas, apesar de várias vezes ter reconhecido seus erros, se arrependido e voltado ao fiel relacionamento com Deus, a nação assumiu sua desistência plena do Senhor por meio da rejeição do Messias, ao qual condenaram à cruz. Uma coisa não se poderá questionar: Deus fez sua parte enviando os devidos avisos através de mensageiros e de provas e lutas, e isto aconteceu por séculos. Da mesma forma que o povo de Israel foi alvo da misericórdia de Deus por tanto tempo, outro grupo de pessoas também passou por essa experiência. Os discípulos também foram separados por Deus para cumprir uma incrível missão. Por 3 anos e meio aproximadamente, eles estiveram sob a direta instrução do Mestre, mas vez após vez caíam em seus erros e, a exemplo de Israel, deviam ser trazidos de volta aos trilhos. Aí aconteciam fatos desagradáveis como frustrações, decepções, perseguições, entre outros. Eram meios usados por Deus para manter aquela equipe coesa, unida e determinada. Depois de algumas semanas da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ficou comprovado que a forma utilizada pelo Senhor dera resultado. Os discípulos foram aprovados por Deus como vencedores e receberam os poderosos dons do Espírito Santo no Pentecostes, saindo destemidamente para converter o mundo da sua época ao cristianismo. Por terem aceito as advertências de Deus por meio das provações, aqueles homens revolucionaram o mundo, e os efeitos do seu trabalho são sentidos até hoje. Uma pérola de esperança para você. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Não deixe de compartilhar esta mensagem com pessoas amigas e familiares. Por favor, espalhe a luz da palavra de Deus.